Olá, seja bem-vindo ao Live Mundcast, um mergulho potente em reflexões e inspirações sobre questões socioambientais. Acompanhe o Live Mundcast pela sua plataforma preferida. Boa tarde! Olha, sejam todos bem-vindos. Eu já puxo aqui o gancho para apresentar os nossos artistas. Vou chamar primeiro a Uira, que é bióloga, mestre em ecologia da Amazônia, artista visual e educadora, conhecida como a árvore que anda, cria foto performance em instalações que cruzam ancestralidade e ecologia. Ela é artista premiada, já participou de mais de 50 exposições no Brasil e no exterior, incluindo estreias no Man Rio e no Korea Museum of Art. Palmas para a Uira! E aí, falando de Sampa, eu chamo aqui Mundano, ativista brasileiro, defensor das causas ambientais e dos direitos humanos, fundador da ONG Pimp Macarroça e do AP Cataqui, transforma resíduos de crimes ambientais em tintas para as suas obras. Suas intervenções urbanas e performances trazem para o centro a luta contra a emergência climática. Palmas para o Mundano. Irado. Vocês estão bem? E aí, gente, a gente está com a mesa aqui, que é Mobilizar em Submissão, arte que muda a maré. Vamos trocar uma ideia sobre arte, sobre coletivo, sobre como que a gente pode utilizar a arte de diferentes maneiras, né, para mudar um pouco essa realidade que a gente vive. E aí eu começo já trazendo a primeira pergunta para o Ira, que a gente quer falar um pouquinho como que esse diálogo, né, desses artistas falam diretamente com o corpo, como que esse corpo ele pode ser uma ferramenta, tanto coletivamente quanto individualmente, né, para ser uma denúncia, para ser uma ferramenta de transformação dentro dos trabalhos deles, né. Então, Ira, me conta, como que você entende o seu corpo como essa ferramenta de transformação? Obrigada, Pietra. Boa tarde, gente. Tudo bom? Valeu, uma alegria também compartilhar essa mesa com o Mundano, que mais acompanha de longe pela internet, agora estamos aqui junto, né. Agradeço desde já a presença de vocês, que é um sábado ensolarado, podiam estar fazendo mil coisas e estão aqui, então muito obrigada. Valeu o festival também, obrigada Pietra pela mediação. Feito esses agradecimentos, a gente sempre entra agradecendo, né, as coisas. E sai também agradecendo, é bom isso. E eu acho que eu trouxe algumas imagens que eu gostaria de contar, responder com imagens. A gente que é das artes visuais, que conta histórias, através dessas imagens. Então eu gostaria de compartilhá-las, tá? Eh mas uma resposta muito simples é que meu corpo é sempre e foi canal de comunicação, né. As comunicações elas existem de muitas maneiras e plurais, com cada criatura com a sua própria. As nossas humanas são diversas igualmente, e eu adiciono a essa camada o corpo como suporte para contar histórias. Tem gente que conta histórias nas telas, nas partituras musicais, na dança. O que gosto de fazer é isso, de pintar o meu corpo e com ele contar histórias, né. Eu venho de um lugar que há muito tempo a gente não tem conseguido de verdade contar as nossas histórias, né, a história geral desse território Brasil, a Biayala, ainda é um lugar onde, há uma grande história que precisa para existir, cobrir todas as outras, eliminar todas as outras. Eu venho de um lugar onde a gente há muito tempo vem insistindo, e hoje com a arte contemporânea sendo um pouco mais possível, que é de um diálogo, né, com o resto do mundo, né, todo a imensidão que é o planeta. Essa imagem, por exemplo, supõe um diálogo, mas definitivamente o que não existia aí era um diálogo. A legenda é exatamente essa, do texto oficial, a começar de quem se nomeia, quem escuta,
quem está abaixo, quem está acima. Hoje o que fazemos é teimar por um diálogo que nunca existiu, né, enquanto artistas indígenas, entendendo que hoje a gente pode, diferente do passado, transformar a diferença em um caminho para a construção, e não mais diferença para violência, porque até hoje tem sido assim, né. A gente pode construir com a diferença, e é isso que tentamos. Dentro desse lugar, participo e habito esse lugar. Quando digo Amazônia, se pensa nisso, né, nesta imagem. É a primeira imagem que se vem quando se pensa em Amazônia para a maior parte das pessoas do planeta. É esse lugar de pensar assim, eu entendo, né, e é importante que entendamos que há uma história para construir esse imaginário. E essa história desse lugar que é só de uma floresta tropical, rica em biodiversidade, ela é construída 500 anos atrás, a partir de 500 anos atrás. A Amazônia ela é primeiro inventada, e até hoje ela existe inventada na mentalidade da maioria das pessoas. Lá atrás criaram esse lugar para que a gente pudesse ser explorada. Lá atrás criaram esse lugar sem fé para que pudessem emplacar o seu cristianismo. Lá atrás, empurrar a goela abaixo. Lá atrás criaram esse lugar sem tecnologias para trazer todas as suas tecnologias e todas as suas ciências, ignorando todas as que já existiam. Lá atrás disseram que não haviam pessoas, nem culturas. Por isso justificou-se trazer as culturas e trazer as pessoas para esse lugar que tinha tudo isso já. Então essas cartografias nos criam 500 anos atrás, e essas cartografias saem das pessoas que estavam lá, dos primeiros invasores, e depois se transformam em literatura. A literatura ela nos inventou. Todos esses escritores aqui, nomes grandes da Europa naquele momento, se fixaram na mentalidade do mundo que a Amazônia é só isso, esse lugar que vai salvar o planeta. Mas a gente precisa ser também ajudado, a gente não é só o Éden do paraíso que precisavam e que atendia aos seus princípios do paraíso naquele momento. Há 2 anos, o meu território vive as piores crises climáticas da história. Rios de 15 quilômetros de largura desapareceram, sumiram. Pouco os pajés sequer sabiam dizer para onde foram os rios. Então, esse lugar que é sempre lembrado quando se pensa em Amazônia, se pensa num lugar que é muito forte, né? Que é muito vivo, de muita vida. A gente tem morrido há muito tempo já. A gente também é vulnerável. E por isso digo que é muito perigoso pensar da Amazônia só desse jeito. Porque se ignoram os povos, se ignora as tecnologias, os saberes, se ignora também as vulnerabilidades. Porque há 2 anos gritamos e o Brasil ainda ouve pouco a gente. Se mobiliza pouco por nós. Diferente de outras tragédias que acontecem em outros lugares que igualmente merecem respeito, atenção, solidariedade. Então, o meu trabalho ele vem de uma urgência territorial, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista narrativo, do imaginário. O que gosto de criar são imagens que nos apresentem de verdade. São imagens que tragam consigo conhecimentos, belezas e também urgências. Essa é Manaus. Quando eu digo essa Amazônia que todo mundo pensa, essa aqui é a nossa Amazônia também. Esse é Manaus, a cidade onde habito. É uma cidade feita de muitos contrastes, é uma cidade industrial no meio da Amazônia Central, onde tem muito som de arara e motor de indústria. É uma cidade de muitos encontros e conflitos. Essa é a Reserva Duque, o maior fragmento florestal do mundo, de um lado, um pedaço, e do outro, a sétima maior periferia do país. Nós somos todas essas naturezas juntas. Há das coisas vivas em estado de liberdade e há da vida real, desse cotidiano, urbano, agressivo, que se expande
e que carrega consigo também suas vulnerabilidades, né. Então desses mundos, nós somos compostos de uma cidade. Esse aqui é um mapa de uma cidade, que é Manaus, que reflete muito do nosso processo de Amazônia, né. Ao longo das décadas sendo desmatado, sendo ocupado, e sendo violado, né, de muitas maneiras, sem que haja controle, sem que haja cuidado, né. Pensar em invasão na Amazônia é uma coisa interessante, inclusive. Por muito tempo me dediquei à vida científica, né, estudos em outras vidas, de s como bióloga, né, minha área de formação, depois ecóloga, e até que a arte em 2016 me puxa naquele golpe de estado do Temer, junho de 2016, ocupações de cultura me levaram a morar um mês com artistas e ali descobri que o que eu fazia era arte. Fui um mês, criei mais do que toda esses 6 anos. Muita coisa, estava muito animada, muitas performances, né, sobretudo. Fui depois ao interior do estado, onde tive experiências em comunidades ribeirinhas, morei ali por algum tempo também da vida muito importante. Tudo que vocês veem nessa imagem são patos. Ali as pessoas têm contato com muito mais com bicho do que com gente, inclusive. Com as histórias dessas criaturas que a cidade não quer mais ouvir, né. Então são juventudes que eu pude também estar colaborando, né, porque são da mesma realidade que a minha, vivem dentro das periferias, que não são somente as zonas, onde se falta na cidade, né. Periferia é esse lugar, né, só é lembrado pelo que falta. Falta saneamento, falta, segurança, falta saúde. Quando você pensa em periferia, você pensa assim. Mas também uma das coisas que falta é muito o direito do sonho. Eu aprendi a sonhar muito tarde, por exemplo. E como educador é isso que eu gosto de fazer, né, trabalhar com essas outras periferias, essas ribeirinhas, indígenas. É o que venho fazendo também como arte educadora. De Dentro da cidade também formando pessoas, através de cursos, de oficinas. E conduzindo processos para mais de 200 adolescentes e jovens, tendo a arte e educação como foco e a materialidade e a imaterialidade, quer dizer, também as histórias da floresta como o objetivo principal de construção em música, dança, teatro e artes visuais. Produções têm surgido a partir desse trabalho e, para encerrar, o meu trabalho com foto performance. Foto performance é uma performance para câmera. Você Se a performance ela é algo que você presencia ao vivo, ela em 40 minutos acaba e some e não se deixa rastro, somente esse que é o mais poderoso do imaginário, a foto performance tem a intenção de criar algo material para que essa imagem esteja também registrada, além do imaginário, que eu acho que é o melhor lugar do mundo, também, são os corações, também uma fotografia. E o que eu venho falando, mostrando em meus trabalhos são essas Amazônias, não essa Amazônia no singular, nossas Amazônias, que é de beleza, mas também é de urgência. Então há séries de trabalhos onde fotografo, que é a última floresta, de fotografo diferentes elementos do desmatamento das Amazônias. Isso aqui é uma resposta direta a uma fala naquele período, infelizmente, presidente do país, que dizia que o interesse da Amazônia não era no índio, era na porra da árvore. Aliás, errei. O interesse na Amazônia não era na porra do índio, nem na porra da árvore, era no minério, né. E eu achei tão desrespeitoso com as árvores. Ao mesmo tempo, nós vivíamos agonizando. Há 10 anos, nossa cidade é coberta por fumaça em Manaus. E isso pouco o Brasil ainda sabe. E isso não é culpa de ninguém, mas é de uma responsabilidade do Estado, do governo, que insiste para que estejamos distantes dos olhos, para que insiste que sejamos o outro, né. Então o que eu sempre faço com o meu trabalho é dizer: "A gente não é o outro, a gente é diferente, com essa diferença a gente precisa construir", porque isso nunca foi feito. Então,
Essa série Mil Quase Mortos mostra imagens de igarapés, dos mais de 1000 rios que existem na cidade de Manaus. É uma cidade muito alagada, né, de água. Ela é também um lugar onde mais de 1000 igarapés sufocam, agonizam e foram transformados a partir da década de 60 em lixões a céu aberto, como é na grande parte do Brasil, né. O que eu gosto de fazer é pensar meu território, mas a partir dele pensar o resto do país, do continente e do mundo. Eh, não Para reafirmar que os nossos problemas eles não são locais, não são um problema do outro, são um problema nosso, de sociedade. Eh, Nesses lugares, esse daqui tem, olha, tem um negócio aqui, aqui. São mais de 235.000 palafitas como essas em Manaus que margeiam essas águas. E o interesse dessa série não é mostrar só o lixo, mas sim a a toda a vida que insiste em habitar esses lugares. Eu, por 28 anos da minha vida, eu morei exatamente numa casa como essa, na beira de um rio, desse mesmo estado. E eu sempre percebi que a gente não existia no mapa. Então, o que faço com o meu trabalho é nos colocar no mapa. Dizer, não é a melhor paisagem, não é o melhor cartão de visitas, mas nós existimos, estamos aqui. E não é só um lugar de desgraça, há também muita beleza. Há peixes, há plantas. O que mais cresce na beira dessas águas poluídas em Manaus é planta de comida e de remédio. E isso diz muita coisa importante. Eh, Sempre digo, não é só nós não somos só o lixo, não é só o lixo que habita essa margem, mas também muitas juventudes, muitas oportunidades e direitos de sonho. Mas além de águas sujas, águas limpas também, como dessas que contam a história de milhares de plantas que dormem quando o rio enche e as cobre por inteiras. Essas plantas hibernam igual os ursos. São milhares de plantas que, quando o rio cobre e fica 5 meses debaixo d'água, elas sem a fotossíntese, baixam o metabolismo para quase 5% e vão dormir. Voltam à atividade quando a água seca e elas voltam a tomar o sol. Parece uma amiga minha, quando tá braba vai dormir e volta mais de boa. E é isso, todas essas séries elas vão contar histórias do fogo, não o que destrói. São sempre imagens que vão refletir essas nossas Amazônias, essas belezas, essas possibilidades, esses encontros, essas urgências. É o que gosto de criar, imagens que morem no imaginário das pessoas e os façam sentir algo. Eu não tenho qualquer outro objetivo senão esse, né, com essas imagens. Por isso que elas costumam te olhar, né, quando somos olhadas e, quan sentimos coisas diferentes. Eu acho que já deu tempo. Sim. Eu gostaria de encerrar aqui, porque senão eu vou me alonga, vai embora. E eu acho que é muito legal ter esse espaço para que a gente consiga conversar bastante depois. Mas acho que eu vou passar em 1 minuto algumas imagens de performance que venho fazendo pelo mundo. Essa terra é toda limpa depois das performances e as pessoas acham triste. Essa é a chamada ponto final, ponto seguido, já apresentada em 18 países. E eu acho que não acho triste, o que foi plantado em imagem nunca mais sai da mente das pessoas, né. Então são trabalhos que perguntam como que a vida volta. Como que a vida volta numa vida inteira vendo a morte, numa vida inteira vendo o fim. É porque é isso que vivemos dentro das Amazônias, o fim, o tempo todo. Então venho perguntando de mim mesma e a nós, e a sociedade, as pessoas, como que a vida volta. E para pensar esses processos de ressurgência, de reterritorialização, e esse trabalho é como a Terra volta. A Terra é tão sufocada, mas não morta, como disse o tio Krenak. Ela está dormindo, mas não está morta, né? E então, como a terra volta, como as águas voltam, é um trabalho também de essa cidade de Manaus, muito água. E aí eu criei uma instalação então para a Bienal 34ª de São Paulo, que conta essa história dessas águas que retornam.
quando a chuva vem. Isso em todo o país, né. As águas que não estão mortas. Nem o rio morreu, não tem rio morto, eu nunca vi um. A gente só não vê-los mais, mas eles seguem vivos. Como a floresta volta, trabalhando com essas espécies que estão por todo lado nas cidades, esses matinhos que a gente viu vindo para cá, que teimam dentro do concreto para existir, essa série que reflete a vida dessas plantas, pensando como que esses movimentos organizados de populações vulnerabilizadas também agem igual, se agarram um a si, ao outro, se fortalecem, se espalham e assim coletivamente se mantêm vivos, como todos os movimentos de mulheres, de populações LGBTs, negros e indígenas no mundo, né? Semeiam, essa foto é reencontrar, né, de uma semente dessas plantas. Essa série é tipo um time lapse, aquele que a gente vê o feijão germinando. Então são 10 fotos, uma é de germinar, que é essa, outra que é enraizar, subir e escalar, se agregar, romper, se espalhar, florescer, frutificar e por último, depois do fruto, o que que vem? Tudo de novo. Nenhum governo nunca vai acabar com as plantas na cidade, por mais que siga e se amplie. Se vá ao ponto nunca imaginado de ódio contra a floresta, ela nunca vai deixar de existir, que ela é uma avó teimosa, né. Muito obrigada, viu. Tô sem fôlego para continuar depois dessa. É muito, acho que mais do que bonito, mas é muito potente ver o seu encontro com o território, né, e o quanto que ele é potente. Acho que por isso também que a gente começa perguntando de onde vocês são, porque uma coisa que tem em comum com vocês é essa relação com o território, o quanto que a comunidade, o quanto que as pessoas, o chão, a terra, as paredes fazem sentido para essa criação. E aí eu queria te fazer mais uma perguntinha, para entender como que para você enquanto artista, mas também enquanto pesquisadora, enquanto pessoa, te atingem essas vulnerabilidades, né, porque a gente está falando, sobre crimes ambientais, a gente está falando sobre regiões marginalizadas, como que para você isso tudo te atravessa? Como que o quanto que esse estar sensível e vulnerável para criar esse espaço, né, de denúncia, né, o como que isso te afeta no dia a dia? Como que é pra você? Eu acho que há muito tempo nossos velhos nos ensinam a canalizar a raiva. E é isso que tento também fazer, sabe. É porque quando se cresce dentro de ausências e urgências, que não derivam somente do que a gente pode chamar de crimes ambientais, né, mas de sociais, espirituais profundos também. O que se resta a esse tipo de vida é só a angústia, né, e a tristeza e a raiva. Então, a gente eu cresci em um lar de minha família é tomada de mulheres, assim, ainda bem. Eu sou muito feliz pela minha família e as minhas avós, elas sempre ensinaram a ter muito cuidado quando você tem raiva, né. Uma vez a minha avó disse: "Quando você se sentir feliz, pode ir embora, fica feliz aí à vontade, fica à vontade. Agora quando você sentir raiva, você cuida", sabe. Então, hoje falar dessas coisas através da arte para mim é uma forma também de lidar com elas, porque quando elas chegam às outras pessoas, e partem de lugares que estão invisíveis ainda, elas se tornam vistas.
e se tornam oportunidades de debates, e se tornam com os debates oportunidades de soluções conjuntas, integradas. Tudo que eu trago com a arte dessas urgências nunca parte de uma urgência pessoal, elas sempre são urgências coletivas e urgências que são codependentes. Quando eu falo de um processo de desmatamento da Amazônia para cá, ou em Rio de Janeiro, ou o Sudeste, ou o outro lado do mundo, nesse mundo circular, né? Para dizer que o mundo precisa dessa floresta viva e não somente nós, né? Mas tem gente lá agonizando também, né. Tem gente que tá na linha de frente, tem as aldeias que ficam sem água, e quando ficam sem água dos rios não tem comida, porque comem peixe principalmente. E não tem como vender as suas plantações, porque precisam da água para se transportar. Então, se ficam doentes, também não tem a água para levar num posto de saúde. Os medicamentos do governo não chegam lá no posto de saúde. O rio está interligado às nossas vidas. E junto com o rio, que a cada ano tem agravado mais, a gente tem essa série de outras questões que todo dia são cotidianas e nos assolam. Então, eu acho que só restaria chorar. Às vezes é só isso que dá vontade, mas, o caminho da arte permite alguma força nesse caminho, porque a gente se sente bom, Jader Isbell uma vez disse, nosso grande mestre de cultura e arte indígena contemporânea, que a arte é uma armadilha boa, porque tem armadilha ruim, né. A arte contemporânea é uma armadilha boa para atrair curiosos. Então nós fazemos coisas bonitas, coisas curiosas, para que os curiosos venham ver. E quando estamos rodeadas de curiosos, a gente consegue falar de coisas importantes. E a última vez que encontramos, ele me disse o seguinte, naquele contexto que estávamos na pré-bienal de São Paulo: eh, "A política não quer papo com a gente não. A arte ainda quer algum papo". E é esse algum papo que eu venho tentando. Obrigada. E aí, continuando essa conversa sobre território, sobre rua, mundano, como é que é para você traçar essas encruzilhadas? Quais caminhos que você escolhe, dentro da sua pesquisa para colocar suas ali, ó, colocar sua arte no mundo? Como que é esse processo para você? Boa, bom, tô aqui também como curioso e adorando aqui essa apresentação, também agradecendo estar aqui. Sim, acho que a Wira deu uma aula aqui, muitos contextos, e eu fui refletindo, acho que como todos curiosos aqui, esse impacto, os rios, as coisas, e eu trazer para uma perspectiva mais urbana, que eu sou de São Paulo. Então, eu sou um artivista e é pela rua, pelos territórios que eu também procurei me expressar. Então, tô eu aqui, ó, pintando um mural enorme lá naquele país daquele outro presidente horrível também que tem os Estados Unidos lá, e escrevendo essas mensagens. Como que eu poderia fazer essa insubmissão numa cidade como essa, que é de São Paulo? Olha como ela é linda, essa cidade. Vocês que são a maioria do Rio de Janeiro, olha como ela é colorida, a cidade é maravilhosa. Ali, ó, tem uma cor ali, o Ira, um amarelo. Ah, é uma propaganda ali. Gente, essa foto é colorida, tá? Só para vocês dizerem. E o pouco que você vê colorido, tem o coisa, ó, é ali, ó, as propagandas, enfim. São Paulo, então esse é o universo que eu queria, acho que, transformar e mudar. Só que a realidade invisível, bem como na Amazônia tem a parte invisível que as pessoas não veem, você mostrou aqui, também em São Paulo, se você ficar ali só vendo vitrine, você não vai ver a dura realidade, por exemplo, das pessoas em situação de rua. É, ou ali, como vocês estão vendo aqui, os amarelinhos, mas olha ali o lixo de novo. Tem uma pessoa pegando ali no cantinho, pegando material para
reciclar para sobreviver. Ou aqui nessa cidade também que está todo mundo gerando, nós aqui geramos esse resíduo. Aí aqui tô eu novinho aqui, não tinha nem barba ainda aqui, comecei a pintar esses carrinhos dos catadores de materiais recicláveis, que são aí super-heróis invisibilizados. Então eles estão aí, aqui no Rio de Janeiro, inclusive, eu estava ali na feirinha agora ali, e tinha um catador ali, pegando a sua latinha, as suas coisas. Mesmo o Livimundi fazendo uma gestão de resíduos, compostagem, até conheço a turma aí que está de super orgânico, tudo, mas mesmo assim, você vê, eles estão em todos os lugares, né? Não só em países subdesenvolvidos. E aí eu comecei a fazer minha arte, que normalmente eu fazia os grafites e com frases provocativas nos carrinhos, mas eu comecei a fazer sem parar, tentando que essa minha raiva, essa injustiça pudesse ir além, pudesse despertar mais pessoas. E eu comecei a fazer isso também em vários lugares. Por exemplo, esse aqui na Argentina, falando ali, mi trabajo es honesto y el tuyo. Então, chegando com perguntas para colocar o catador, que muitas vezes é visto ali como alguém que está atrapalhando o trânsito, sujando a cidade, aquele morador de rua. Não, ele está salvando a natureza. Então, esse aqui no Chile, na Bolívia, na África do Sul, Hong Kong, Turquia, Nova York, Estados Unidos, Berlim, enfim, e muitos lugares. Os catadores são verdadeiros professores e professoras que eu tive o privilégio de encontrar nesse caminho e vi que eles não eram só do meu território, eles estavam no mundo todo. E aí, do tamanho que é a questão do problema do lixo, que a gente está aqui na véspera do Dia Mundial da Limpeza, ou várias questões, os catadores estão levando essas toneladas aí, e eu vi como eu posso fazer isso. E aí eu comecei a pintar os carrinhos, as carroças, como eu falei, mas sozinho ninguém não vai fazer nada, né? Um festival desse, a Bienal, nada é sozinho. Então eu comecei a instigar mais artistas para fazer isso e criei um movimento chamado de People My Carroça, onde tinha não só eu mais pintando os carrinhos, mas um monte de gente fazendo. Aí eu vou dar agora uns pulos grandes até para gente avançar e tal. Esse aqui foi quando o Pimp, essa ONG, criou 10 anos. Eu já estou há 18 anos fazendo isso. Mas depois, quando a ONG criou 10 anos, esse era mais ou menos um retrato dos estados que a gente tinha chegado, e cada modelo de atuação. Vocês veem aqui uma legendinha. Não vai dar tempo de eu contar um pouco o que é cada um, mas aqui tem alguns números de impacto, estão até desatualizados. Mas esse artivismo que eu gosto de falar, que é arte com ativismo, né? Já chegou a 24 países, em mais de 100 cidades. E o que começou com um artista, são mais de 2.000 artistas. Inclusive, fizemos aqui no Rio de Janeiro, fizemos em Manaus, fizemos em Belém, vamos fazer de novo, enfim. E também com voluntários. E tivemos mais de 10.000 atendimentos diretos. Isso são 10.000 catadores e catadoras que a gente beneficiou diretamente. Aqui mais ou menos um mapa de alguns lugares que a gente chegou. Mas eu gosto bastante dessa foto, até porque isso que eu fiz em Lima, essa pequena ação com essa catadora, recicladora, como dizem lá, e era a COP20, vocês estão vendo aqui escrito COP20. Tava eu lá, na COP20, não sei nem o que eu estava fazendo lá, primeira vez que eu tinha ido na COP, totalmente para mim uma novidade, o que está sendo a COP30 agora para boa parte do Brasil e do mundo. Então, esse meu ativismo me levou a lugares inimagináveis. Até agora estou nesse lugar aqui com vocês, para mim tipo, né, uma coisa vai chamando a outra, né? Mas aí eu escrevi ali, ó, um reciclador colabora com o meio ambiente. Ou frases como um catador faz mais que o ministro do meio ambiente. Enfim, sempre tentando provocar um pouco. E aí, eu acabei virando meio, eu e o Pete Marcos, uma referência na reciclagem. Então as pessoas viam, eu tô fazendo um festival, quero reciclar, como é que chama? Enfim, eu comecei a virar um grande secretário de catadores, o que não tem nenhum problema, mas o que eu gosto é de ser artista, tá com os curiosos, né, Wira? Então a gente gosta de fazer o que a gente gosta. E aí eu criei uma plataforma chamada Cata Aqui, que você pode encontrar o catador mais perto de você. Então é como se você vai falar, é o Uber da reciclagem. Não, porque a gente não explora o motorista como Uber, como iFood, não. Não é uma empresa. É sem fins lucrativos. A gente quer que
o catador tire todo o proveito do trabalho dele. Porque a ONG que eu criei foi justamente para colocar o catador como protagonista. Então, então a gente está mais pro Tinder da reciclagem. Então a ideia é que você vai entrar lá, você vai ver os catadores perto de você, inclusive podem baixar aí, claro, tem vários desafios para a questão dos resíduos separar e fazer sentido para o catador. É igual o Tinder, para dar certo, vocês têm que dar um match e tem que se encontrar, e cada um está procurando uma coisa. Então, o catador também, mas uma vez que você conseguiu encontrar esse profissional perto da sua casa, ou do seu trabalho, ou do seu evento, você vai desenrolar direto com ele ou com ela. Como é que vai ser? Você vai passar toda semana, eu vou te pagar um mensal, é por coleta, enfim. Só que isso aí tem mais de 2.000 cidades e aumentou a renda em 60% de boa parte dos catadores. E só para dizer, coleta seletiva a gente não tem nem 1.000 cidades, tá? E lixão, a gente tem mais de 3.000 lixões. Então a gente está ainda muito mal na questão dos resíduos, que é uma das matérias-primas mais abundantes do planeta. E só cresce. E aí, gente, pra vocês terem uma ideia onde foi parar, isso aí a gente começou a fazer carrinho elétrico para catadores. Então tem 15 carrinhos elétricos, triciclos, aumentando a renda, crescimento de coleta, enfim. Tô dando uma passada rápida. Isso aqui é o Igarapé São Raimundo, perto de Manaus, inclusive. Foi quando a gente fez o PIMP em Manaus, eu fui lá e tirei essa foto. Então isso aqui é essas Amazônias com S, com plural, que são tantas. Mas isso aí, como tá, muitos territórios estão assim, com esse volume de lixo e tudo mais, que a gente está vivendo esse grande tsunami de plástico. Então eu resolvi fazer, inclusive, o tsunami de plástico. Fizemos uma onda gigante escrita aí, pare o tsunami de plástico, que inclusive dava para você entrar dentro dela. E aí eu fiz um prato com plástico, que a gente come microplástico, né? A gente também, isso está relacionado até mostrar o veneno que a gente come. Enfim, e aí ele fiz isso em Brasília para também pressionar para ter leis melhores. Enfim, eu dei uma viajada aqui, agora eu já caminhando para o final, para a gente continuar esse papo ótimo, comecei a pintar grandes murais. Por exemplo, esse aqui é inclusive aqui perto do Maracanã, pintei na época de eleição e fiz os indígenas mundurucus aqui falando para não construírem a usina Belo Monte, ou na seca de São Paulo. Comecei aí no maior reservatório de água de São Paulo, que é esse aqui, e fazendo intervenções, plantando um cacto, ou até com grandes desastres ecológicos que a gente teve, sociais, né? Como Mariana, Brumadinho. Eu fazendo obras como essa aqui de Guernica, eu fiz uma releitura usando a lama de Brumadinho para mostrar esses impactos. E aqui estou eu de novo, eu aqui de camiseta branca, aqui no meio de Brumadinho. Eu fui lá e peguei essa lama e pintei esse mural, que é uma releitura de operários. Esse mural tem 800 metros quadrados, está em frente ao mercado municipal. Então é uma homenagem às vítimas desse maior crime socioambiental da nossa história. Enfim, depois de eu pintar isso aí, para mim, assim, mudou muita coisa, porque eu comecei a entender que eu, primeiro, me sentindo mais confiante de poder fazer coisas fortes e necessárias, coisas grandes para as pessoas verem, né? E homenageando os verdadeiros heróis invisíveis, como os catadores, como as vítimas. Mas eu aprendi uma coisa, que para eu fazer grafite, eu para pintar não precisava mais de tinta. Eu podia usar outra matéria abundante, que é provas de crimes ambientais. E foi aí que eu continuei aí até a Globo mandando helicóptero. Por exemplo, o óleo que vazou no Nordeste. Eu fiz tinta para fazer o óleo, fiz ali mostrando a onda de óleo, uma releitura de Kanagawa. Aqui essa foto importante também, fiz uma releitura usando o óleo e a lama. Mas para mim o que mudou, e aí já terminando aqui, é isso aqui de novo, tô na Amazônia de novo. Olha que linda essa Amazônia aqui. A gente está destruindo tudo. Também está destruindo o cerrado, como teve o painel aqui mais cedo. Mas foi nessa aqui, ó, esses pontinhos vermelhos, para vocês terem uma ideia, isso são 24 horas de incêndios criminosos na Amazônia. E, gente, isso aqui é só abrir o mapa da NASA, tá? Não é coisa do Brasil, é da NASA isso aqui. É o Global Fire Map. E aqui você vê o que a gente chama das espinhas de peixe. Bom, eu fui lá, nesse lugar aqui. Dentro das fazendas, eu fui buscar as cinzas da floresta, que é a floresta em pó. Então aqui do lado direito a gente tem a Amazônia e daqui a Amazônia também. Só que eu tô aqui, vocês estão me vendo? Eu tô de novo aqui, ó, de camiseta branca. Tô aqui
nesse lugar aqui terrível. Tô de novo ali, tô aqui pegando eu ali de novo, ó. Eu fui lá, arrisquei de novo minha vida, isso acontece no artivismo. Fui lá pegar cinzas dentro de uma fazenda para fazer o quê? Tinta, pigmento, fazendo artivismo com diversos tons de cinza. E aí pintei aqui um outro grande mural, aqui vocês conseguem me ver de novo aqui, ó, pequenininho. Aqui esse é um mural com mais de 1.000 metros quadrados, é uma releitura de Portinari, o lavrador de café. Só que aqui eu pintei um brigadista da floresta, que é quem apaga os incêndios, que são heróis ambientais invisibilizados também. E a ideia desse artivismo não era falar dos catadores, mas era valorizar os brigadistas. Então isso aqui foi pintado só com cinzas de 4 biomas brasileiros: Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. Enfim, e aí isso foi ilustrado como artivismo no dicionário. Segui fazendo, homenageando os ativistas ambientais que foram assassinados. Todos esses nomes são: o Brasil é o maior assassino de ambientalistas. Pintei o Ari Uruauau no Marco Zero de São Paulo, com a terra do Marco Zero. Eu fui lá com a enxada, peguei a terra do Marco Zero e pintei o Ari. Enfim, com a lama de Porto Alegre, eu fui fazer ali minha paleta de cor, tá vendo? Então é isso que eu tenho usado para pintar hoje. E aqui eu fiz um dos maiores murais da minha vida. Pintei uma gigante chamada Alessandra Corapi, que é aquela baixinha ali do meu lado ali, ela é gigante. Quem conhece sabe a importância que ela tem. E eu fui acompanhar aqui a autodemarcação da terra indígena Munduruku. Foi uma vivência incrível, onde ela fez esse cartaz mandando um recado para o dono da Cargill, Austin Cargill, que são esses bilionários que estão matando o nosso planeta. Peguei esse cartaz e fiz ele gigante. Ó, de novo eu aqui, ó, pequenininho aqui. Esse mural são 1.500 metros quadrados, do ladinho da Paulista, em São Paulo. Eu usei 8 elevadores, uma equipe de 6 artistas. E aqui, de novo, não usei tinta. E aqui, onde está meio borrado aqui, eu fui escrevendo o nome de todos os donos da Cargill e a gente lavava com a lama. E escrevia de novo, até escrever o nome da família. Saiu na capa do New York Times e fui fazendo pressão para que eles parem a destruição e mantenham suas promessas. Então, dessas formas que eu tenho tentado, aí ó, ali no meio de São Paulo e a Paulista aqui, ó. Enfim, foi dessa forma que eu vinha demarcando o meu território, usando até o meu corpo. Só que eu não inventei nada, gente. Ah, ele tá usando cinza, terra. Gente, quem inventou isso aqui são os povos originários que usam carvão, terra. Ah, isso aqui é um grafite rupestre com a mão. E aí, se você for ver, é a mesma mão que eu botei ali, a Alessandra, aqui, ó, no cartaz dela. Enfim. E aí, para terminar, já que também me alonguei aqui de novo, mas esse foi um último mural que eu fiz em Belém, na entrada da UFPA, onde vai ter a Cúpula dos Povos. Fiz ali uma releitura de Dali, dizendo que o nosso tempo aí tá derretendo, falando de petróleo, de palafitas ali. Eu ia a palafita, eu pintei ali no artista, enfim. E de novo usei os pigmentos de Belém, inclusive das obras da Coptrita. E para terminar, gente, esse foi o último mural que eu fiz, que eu pintei em São Paulo, que é uma catadora levando o mundo nas costas, o planeta nas costas. E de novo aqui eu não usei tinta, eu usei só pigmentos de Belém e do entorno ali da Amazônia, onde vai ter a COP30. E aí, juntando com essa coisa, a pergunta, tal, até, gente, aqui se eu tô hoje aqui, é porque eu estava usando um capacete, porque o guindaste que eu usei me prensou nesse prédio. Fiquei até com uma pequena cicatriz aqui, mas assim, a gente se arrisca muito fazendo as coisas nesses territórios, ou coisas grandes, mas isso, na verdade, me, me trouxe uma nova perspectiva até de mundo. Então, tenho muito orgulho desse mural que eu fiz, de toda essa trajetória, e estou aí pronto para a COP30, ó, o capacete que me salvou aí, e que lá na COP30 a gente vai estar fazendo uma exposição com as cinzas da Amazônia e artistas do mundo inteiro. Então, acompanhe aí Cinzas da Floresta e essa exposição que eu acho que vai ser muito importante para a gente acordar tanta gente aí fora dessa bolha. Obrigado. Vou te lançar então uma pergunta pensando que
você une aí talvez 2 de muitas profissões mais perigosas no Brasil, que é ser artista de rua e também ativista ambiental. E aí eu queria te perguntar, nesses longos anos aí da sua carreira, quais foram e quais são os maiores desafios para você em termos de segurança, tanto física quanto psicológica? Como que é esse processo para você, assim? Quais desafios que você enfrenta nesse sentido da sua segurança? Vou E te também me conta e conta para todo mundo, aproveitando o gancho, é quem tá ali com você? Porque esses murais você faz sozinho, como que é esse processo também? Boa, vou te responder, mas você como uma artista de rua, você sabe, ele também fale e também me complemente. Tem um trabalho incrível também. Gente, o desafio do artista de rua, o grafiteiro, o pichador, você pode dar de qualquer nome se você quiser chamar, é que, primeiro, para a gente poder fazer essas coisas, muitas vezes o grafite a gente justamente não tem autorização. Você meio que vira as costas e está pintando ali na madrugada, você pode tomar um tiro, uma facada, um xingamento, está o tempo todo. Tem gente que vai tirar foto e falar: "É incrível, viva!" Tem isso também, mas tem gente e também ser preso. Eu já fui parado diversas vezes pela polícia. Na verdade, para o governo federal, eu sou um criminoso ambiental. Sabia que grafite, né, você sabe, grafite é crime ambiental, porque você está sujando a cidade. Então eu já fui parado pintando os tapumes da reforma do Teatro Municipal em São Paulo. Eu nunca ia pintar o teatro, estava pintando o tapume da reforma, que é provisório. Fui preso ali, tal, enfim, pena alternativa e tal. Beleza, depois de dar 3 meses me chamam para eu ser curador, isso, sem saber que eu tinha sido preso, né. A cidade me chamou para eu ser curador daquele espaço, já que o meu trabalho era tão relevante para a cidade. Então pra você ver o nível de contradições. Mas é isso, infelizmente já fui preso várias vezes pintando, para o desespero da minha família, enfim, quando tem esses acidentes, essas coisas, então eles já passaram muitos apuros, então eu não quero dar mais apuros, então hoje eu estou tentando fazer as coisas com mais tranquilidade. Hoje aqui até um colega de vocês, ele tem um cara com a câmera ali, o Marco, eu encontrei ele, não sabia de onde eu lembrava dele, ele: "E aí, mundano, não sei o quê, pô, que bom que você tá aqui e tal. Meu, que te passou aquele apuro?" Eu falei: "Ah, me conta", porque eu não sabia, não queria falar que eu não conhecia, tal. Meu, foi isso, a gente tomou uma emboscada na Amazônia, fazendo uma história ali contra a JBS, tava com a Tchai Suruí, Neidinha, enfim, tomamos uma coisa ali inimaginável, assim, que eu até abafei, porque tava o André Trigueiro, que deve estar em algum lugar aqui, que ele vai fazer um painel, me mandando mensagem: "Você tá vivo? Vamos dar no Jornal Nacional". Eu falei: "Não, abafa, abafa, abafa". Então, assim, muitas vezes o grafite na cidade é perigosa, né, por si só, mas a gente vira as costas e muitas vezes também desafiar a Cargill, JBS, a Vale, enfim, desafiar as maiores empresas poderosas. E sinceramente é quem está patrocinando a maior quantidade de coisas na COP. A Vale e a JBS estão apoiando o museu, artistas. Eu abro o meu Instagram, tá lá os artistas que eu admiro de Belém, pintando com o patrocínio da Vale, sabe. Então assim, claro que eu, até dentro dos meus privilégios de homem branco, de estar reconhecido e tal, eu posso dizer: "Não, não vou pintar com a Vale", mas muita gente não pode. Mas eu não posso endossar isso. Então tem muito essa coisa também do greenwashing e de pegar artistas que são referências do que fazem para às vezes passar pano para a empresa. Então, não é isso para mim é perigoso, né, então eu às vezes prefiro passar longe, assim. E para você como é que é? Também já passou uns apuros por aí? Me conta do seu coletivo de lambes, eu queria ouvir, né, a gente tem que perguntar para ela também. E virou o jogo, na verdade. Bom, eu sempre falo, assim, é porque o meu coletivo, Baixada Lamb, né, a gente faz muita oficina, principalmente com menores de idade, e partindo muito desse lugar da importância da gente falar sobre o nosso território, principalmente, né, de territórios periféricos. E eu acho que o principal para mim é ser uma mulher, principalmente uma mulher negra, né, e fazer arte de rua. Então eu acabo me sentindo muito insegura, por exemplo, para fazer sozinha, para fazer de noite, sempre tento ir ali com alguma companhia. Não consigo muito, por exemplo, sempre sigo isso de: "Ah, eu vou tentar fazer ali num tapume, numa parede cinza, numa parede pública", e tento também incentivar que, principalmente menores de idade, pessoas negras, racializadas, enfim, também acabem seguindo as leis, né, da rua para
proteger mesmo a nossa integridade, né, porque é isso, cada pessoa vai ser cobrada de uma maneira diferente. E aí são muitas situações, tem uma que pra mim, assim, que é tem 2 na verdade, são muito memoráveis, foi uma vez aqui na Lapa, que eu estava trabalhando muito com afrofuturismo e eu tinha uma imagem com um disco voador, e aí veio um segurança e aí eu achei que ele ia brigar comigo, obviamente, eu já estava, assim, desesperada, que eu sou muito desesperada, fico com medo. E aí ele começou a falar: "Você também acredita em disco voador? Porque eu acredito muito". E aí eu fiquei assim, e aí a gente vai jogando, né, com essas pessoas: "Ah, claro, eu acredito em disco voador 100%. E aí vamos conversar e vamos trocar". Assim como também já teve uma outra vez que a gente estava fazendo uma denúncia sobre os meninos de Belford Roxo que foram mortos, e aí a gente estava colando um lambe, e aí um cara que trabalhava dirigindo o van, ele parou e falou que conhecia os meninos, assim. E aí queria saber, ele falou: "Quem mandou vocês aqui? Por que que vocês estão aqui?". Então eu acho que são muitas inseguranças que a gente sofre, mas eu acho que essas situações, tipo, desse rapaz que conhecia os meninos e que, caramba, tem alguém falando sobre eles, sabe, eu acho que faz valer a pena, né, faz a gente pensar dessa maneira coletiva. Então eu honestamente tento não pensar muito nas inseguranças hoje em dia, tento me proteger da maneira que dá, né, então me cercando de outras pessoas, me cercando de coletivos, eh, mas pensando sempre que o que a gente faz tem um impacto muito grande, né, principalmente quando a gente se une, então isso pra mim é o que ela acaba tomando a frente. Respondi? É arriscado, mas é o que sabemos fazer, é o que sabemos fazer, é o que alegra o nosso espírito e é aquilo que a gente é da maneira como dá para colaborar, né, com a sociedade de modo geral. Então, vai no risco mesmo, vai no medo mesmo. Viver pra gente já é um risco, né, eu também parto desse lugar. Dá tempo da gente fazer perguntas, abrir pra plateia? Alguém quer? Vocês estão gostando, gente? Tá bom o papo? Então levanta a mão aí quem tem interesse. Temos aqui. Fala seu nome e a pergunta. Boa tarde, Boa meu nome é tarde. Melissa. Primeiro já eu gostaria de falar o quão feliz eu tô de escutar uma palestra, assim, de vocês. Eu inclusive conheço o trabalho da Uira por conta da escola, e a minha pergunta seria referente aos 3, essa questão do net ativismo. Como que, vocês utilizam desses canais da mídia para passar a mensagem de vocês? Como que isso pode, ser, fortalecedor, às vezes também como uma forma de proteção, de não necessariamente se expor no meio físico, né, e de, expandir esse conhecimento para mais pessoas também. A gente faz todas as perguntas, será? Por causa do tempo ou dá tempo de Eu queria rapidinho parabenizar demais, acredito muito na potência do trabalho de vocês, da arte, do ativismo e brilhantes. É mais assim, como é que ativa mais artistas? Porque eu acredito que é por aí, quer dizer, é uma veia, uma das, né? Todas as lutas são muito fundamentais, mas a arte ela pega num ponto muito importante, ela trabalha a cultura, a gente precisa transformar uma cultura mesmo. Então, como é que ativa mais artistas? E como é que os artistas mais renomados, vamos dizer, que já foram bolhas ou, enfim, comunicam com milhões de seguidores e tal, podem reverberar mais essa pauta? Eu fico inquieta com isso e como é que a gente saculeja? tem mais alguém? Ali. Oi, eu sou Julian Salles. Eh, eu sou horrível de nome, então vou apontar primeiro para o Ira, aí depois para ele também. Então, primeira pergunta para ela. A gente viu algumas fotos e dentro do seu trabalho também, você que é parente, é dentro da comunidade, tem essa imagem como travesti, que é um ser político e também um ser social e que entende-se agora de uma forma mais talvez ameaçadora, não sei qual seria o nome para dentro do ramo artístico, que está tomando os lugares e está podendo é muito recente falar sobre isso. Como que isso, ser travesti e sair dessa imagem do cisgênero em que a gente vê em algumas fotos, como que isso foi para você dentro da sua cultura, dentro dos parentes e dentro do próprio conceito artístico internacional, enfim, como artista e como uma pessoa indígena. O segundo é para eu esqueci o nome dele. Mundano. Mundano. Mundano,
sobre o fazer artístico e sobre a utilização, o trabalho é muito bonito, a utilização da miséria alheia como ferramenta de monetização. Eu vi dentro do Instagram o Cataqui, por exemplo, e também o Pimp My Carroça, não sei, tem 4 vezes o número de seguidores da Laura da Reciclagem, por exemplo, que é uma das mulheres que fazem parte, do fazer o marketing das empresas que você falou. Como que você lida com esse limiar entre não utilizar a miséria alheia como ferramenta para se autopromover, e eu achei o trabalho às vezes parecido até com a fotografia da Uira também, a primeira fotografia em que está o homem colonizador acima do que está embaixo e registrando o trabalho dele, registrando a fala do indígena. Como que lida com isso e como que você tem essa função social também? Acho que eu falei muito, desculpa. Obrigado. Vamos às 4 perguntas, e aí se der a gente abre para mais. Vai não vai errar com as 4 perguntas, eu tô assim. Não, mas eu lembro vocês, que eu levo. Mas olha, mas a gente vai Isso aí, gente, são várias. vamos começar aqui com a dela, perguntando sobre como que a gente pode, ativar mais as redes, usar é isso? Não, ela quer ativar mais pessoas no seu se proteger, né? Estão conversando. Então, como ativar mais outros artistas e como proteger a sua integridade aí, e espalhar essas informações. Gente, primeiro eu quero agradecer pelas perguntas. São muito relevantes cada uma, porque se se uma provoca a pensar como que se usa a internet hoje com a arte, outra de como que isso ocorre para mudar culturas, né, de pensamento. Eu acho que são muito interligadas e eu consigo ainda conectar com a sua, no sentido de como ser uma artista travesti dentro desse processo, né? Bom, eu acho que eu iniciaria com o meu processo de transição social, né? Sempre fui travesti, o processo de transição social, ele se iniciou há alguns anos, se tornou mais latente, né, mais, público, talvez, porque quem conhece meu trabalho já me viu de outras maneiras, e eu gosto de me apresentar enquanto uma pessoa, enquanto uma criatura que se transforma, porque tudo que vive muda. Até pedras, que estão vivas se transformam. Então meu processo de transição tem sido muito interessante e gostoso, e acompanhado a minha arte, acompanhado o meu trabalho, acompanhado também a minha visão política, minhas visões políticas, a minha alegria, sabe, acompanhado a minha arte, que é tornar positiva uma imagem que sempre foi ruim, porque travesti é uma imagem que não só uma imagem, mas uma realidade do país que mais mata pessoas trans no mundo, que é o Brasil. O Brasil, infelizmente, tem esse recorde, né? Ao mesmo tempo que mais consome pornô de pessoas trans no mundo, é o que mais mata. Então, nós temos essas hipocrisias que compõem e formam esse país, o nosso cotidiano. Não é mole, não é fácil. Pessoas trans sempre estiveram à frente, inclusive dos movimentos de luta LGBT. E, e, e lidar dentro de um espaço que é mais privilegiado, que às vezes é o da arte contemporânea, que envolve instituições, galerias, então não te isenta dessas violências que existem no mundo. Mas se vem ocupando e vem buscando ocupar eu e outras pessoas trans com muita dignidade, com muito respeito e buscando se cuidar, estar bem. E dentro da minha trajetória pessoal, isso tem ocorrido com muita fruição, né, e fluidez. E eu acho que isso se conecta muito à pergunta delas, que é sobre como que a gente usa então, não só, bom, como que a gente faz reverberar essa transformação de um imaginário, né, porque embora se tenha uma imagem muito ruim de travestis, se tem essa cultura de pensar que toda travesti vive, como vive a maioria, infelizmente, que é jogada na compulsividade da prostituição, na vulnerabilidade das drogas e outras mais. Se tem também uma travesti professora,
se tem também uma travesti que consegue estabelecer diálogos com muitas pessoas. E não estou falando de mim, estou falando de muitas outras que já existem, já existiram e existem e cada dia mais terão. Então, eu acho que isso é uma transformação de um imaginário, que não é talvez de uma cultura geral, mas que alcança, se alcança. A cada pessoa que alcança, a gente tem um alcance válido. A cada pessoa que alcance, a cada pessoa que se transforme a imagem sobre o que se pensava, e não só sobre a travestilidade, mas sobre a Amazônia, mas sobre as populações indígenas, mas sobre a periferia. Eu acho que toda transformação, mesmo que individual, que se usa mesmo, né, embora, acho que a vida acontece no embora, sabe? No embora individual é essa coletividade que vai se formando. E as redes sociais têm sido incríveis para fazer isso, sabe? Hoje eu diria que mais de 80% das minhas contratações elas são feitas pelo Instagram. Não gosto da dependência do Instagram, evito usar, inclusive, cada vez mais, mas é um portfólio rápido, é um portfólio simples, a maior parte das pessoas se conecta ali. Eu acredito que tanto para a Pietra quanto para Mudando, essa dinâmica das redes sociais pode, né, acredito, possa ter sido importante, possa estar sendo importante, mas é isso. A imagem, ela carrega rápido uma informação e que pode alcançar rapidamente milhões de pessoas e com isso transformar alguma coisa, sabe? Mobilizar artistas, mobilizar a sociedade. Eu não sei, eu há outras maneiras de fazer esse papel das redes sociais, né? Também da formação, que é da educação de base, que é da formação de pessoas, que é das rodas de conversa, que é com esses encontros que acontecem. São muitas as dinâmicas que a gente consegue levar não só o nosso trabalho, mas consigo o seu, a sua célula central, que é a política, né. Obrigado. Mundano. Boa. Deixa eu só lembrar, além da pergunta dele aqui, tinha de como aumentar e a sua era das mídias, não era isso? Isso. Tá, boa. Bom, então começando com a primeira pergunta aqui, eu acho que, claro, a mídia é muito importante, né, justamente para a gente poder amplificar, né, como um megafone, o que a gente às vezes faz numa coisa micro, num território, uma coisa que ninguém vê. Então, tanto a mídia de massa, como uma TV que mandou o helicóptero ver um painel do Brumadinho, ou como, claro, as mídias sociais, como a gente consegue fazer uma coisa que a gente pinta agora, as pessoas podem estar vendo no mundo inteiro ao mesmo tempo. A pergunta de para ampliar, para mais artistas, enfim, eu adoro isso todo. Eu mostrei um pouquinho aqui como, às vezes, o que para mim foi uma revelação de começar a ver e conhecer cada vez mais um outro universo, eu quis levar para mais artistas, porque eu sozinho, beleza, eu tinha pintado carroças, catadores, conhecido, e estava sendo um grande formador, estava incrível para mim, mas como é que eu fazia mais pessoas passarem por essa experiência? Então eu comecei a fazer grandes chamados, entre aspas, de mutirões, assim, para a gente poder, em vez de eu ajudar um catador, a gente fazia 50 e vinha a imprensa para entrevistar catador pela primeira vez e coisas desse tipo. Então, tanto que já passou de 2.000 artistas de diversas regiões e realidades que já chegaram junto com catadores, né? E isso faz com que, inclusive, eles tenham aumento de autoestima, visibilidade, reconhecimento e de renda, que acho que é o grande objetivo da organização. E também obrigado pela sua pergunta, eu acho ela muito importante, essa pergunta provocativa, porque é muito difícil lidar, ainda mais quando a gente está falando com pessoas que a boa parte estão em situação de vulnerabilidade, vivendo, dormindo na rua. É uma coisa super sensível. E trabalhar com isso é muito difícil. Acho que até por isso que a gente conhece poucos artistas que estejam fazendo, e muitos acabam tomando um tombo rapidinho, porque acabam optando por um caminho mais curto e acabam sendo questionados muito rápido. Então eu sempre fui, sou um artista bem chato e crítico, então eu tomo muito cuidado com as escolhas, com as coisas que a gente faz. Acho que até o exemplo que você falou aí de número de seguidores da Laura,
do Pimp, cara, a Laura nem tinha seguidores, a gente tá formando ela para ela ser uma grande influenciadora, como a gente tá fazendo com várias. E se a gente tem só 4 vezes mais que ela, eu tenho que comemorar, porque ela era para ter nada se ela ficasse no universo dela. Então, se ela tem só 4 vezes menos que a gente, que é um movimento que tornou muito impacto, eu tenho que celebrar isso. Eu vejo por uma outra perspectiva. Hoje, por exemplo, na nossa organização, e que eu escolhi o caminho dela para ela ser sem fins lucrativos, para não ser uma startup vendendo equity, a gente já disse não para mais maiores propostas de recursos, é porque elas estavam indo contra, inclusive, com o que eu acredito. Então, hoje a gente tem uma diretora que é uma catadora, a gente tem catadoras em lugares de decisão. Então, hoje, tudo que é decidido na organização é feita por catadores e para catadores. Então, eles estão em primeiro lugar. Para vocês terem uma ideia, se pensar em um movimento nacional dos catadores, que eu, enfim, conheço há muito tempo, ajudo e tal. Cara, quando vem certas denúncias de, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, cara, a maioria dos projetos ou movimentos que dizem que são até de catadores, eles nem publicam isso, porque eles não querem arrumar problemas com empresas. A gente foi a única instituição que publicou coisas que dói para as empresas. Então, assim, eu mergulho muito de estar fazendo uma coisa que nem o presidente desse país que recebeu a faixa, lembra que o Temer não, você falou do Temer, eu lembrei, que o Bolsonaro deixou, não ia entregar a faixa para o Lula, lembra desse absurdo? Quem que entregou? A Aline, minha amiga, catadora de Brasília, presidente da Cetcop. Então, o Lula, que eu conheço ele de todos esses Natal com os catadores, que ele passa todo ano, vai passar esse ano de novo. Então, com essa larga escala, ele recebeu de uma catadora até hoje, por mais que fez bastante para os catadores, ainda é pouco. Que a gente ainda tem 3.000 lixões ativos, que ninguém fala dos lixões, eles são invisíveis. Então, assim, é por meio da arte que eu incomodo, inclusive, o presidente por estar fazendo pouco, ou por estar pegando esse atalho, ou esse glamour da coisa. Então, assim, a gente tem que questionar. Por isso que eu gostei dessa pergunta, porque ela questiona, ela provoca, mas eu vejo o que está sendo feito, inclusive pelas empresas que estão apoiando, entre aspas, catadores, ou políticos e tal, indo por um caminho muito errado. Então, assim, é difícil, é sensível, assim como para o movimento indígena também, essa aproximação é perigosa, porque as pessoas acabam escolhendo caminhos, querendo só. Então, assim, eu acho que a grande resposta é a gente estar fazendo o que a gente acredita, o que a gente gosta, o que a gente escolheu, e só assim a gente vai poder mudar mais artistas, mais pessoas, para justamente acordar para essa realidade. Porque o caminho mais fácil é não falar sobre ela, não olhar e seguir minha vida, minha vidinha aqui. E justamente o caminho que eu escolhi, renunciando todo um universo que eu poderia estar fazendo, foi de encarar, desafiar e às vezes até me arriscar, porque tem muitas empresas que não gostariam que eu tivesse sobrevivido ao meu acidente, porque eu estou sempre falando a verdade sobre elas. Enfim, desculpa alongar, mas é essas provocações que fazem a gente sempre repensar e fazer melhor, porque é sim um desafio trabalhar com questões sociais tão latentes e que muitas vezes aí continuam invisibilizadas. Obrigado. O nosso tempo acabou. Aí, no momento, vocês fazem, Mas gostaria de agradecer a presença de Wira, de Mundano, a presença de todos vocês que estão aqui nesse sábado de sol maravilhoso, entendeu? Para ouvir sobre arte, para ouvir sobre meio ambiente, para ouvir sobre um monte de coisa importante, não só para individualmente para cada um de nós, mas para a sociedade no geral. Aproveitem o festival, se divirtam também e muito obrigada pela presença de vocês.